Amém. Paz do Senhor para todos. Vamos dar início nessa manhã à nossa 19ª aula da EFLADFAM. Hoje nós vamos dar início a mais uma matéria chamada Regras Parlamentares na página 91. Oremos. Senhor Deus, nós queremos louvar e glorificar o Teu nome, Senhor, nesta manhã. Te agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui e aprender para crescer na graça e no conhecimento. Tome em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, nos abençoando, nos dando a cada dia, Senhor, mais conhecimento, abençoando cada aluno, abençoando Teus filhos que assistem presencialmente, online, ao vivo e gravada a aula, que todos possam, ó Pai, ser fortalecidos no conhecimento. Muito obrigado por essa bênção e pela EFLADFAM, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos dar início a mais uma matéria de regras parlamentares. Que matéria é essa? Essa matéria é para que as pessoas saibam se comportar quando tem uma reunião de obreiros, de obreiras, reunião de convenção. Todas as reuniões que são bem administradas, todas as reuniões que são bem realizadas, elas seguem regras. Não é todo mundo falando, não é todo mundo do nada traz um assunto, do nada corta o outro e vira uma confusão e ninguém entende nada. Não termina um assunto, já começa outro. Não aprova um assunto e já entra em outro assunto. O assunto não é aprovado, o outro pensa que é aprovado. Um está falando, o outro corta. Então vira uma bagunça. E as nossas reuniões, elas são bem administradas devido às regras parlamentares. Então vocês vão entender quando, por exemplo, tiver uma convocação do pastor presidente, uma convocação autorizada do pastor pelo dirigente da congregação, uma reunião, né, dada pelo líder de departamento, do grupo, da equipe, quando quer realizar, tem que seguir essas regras. Seguindo essas regras aqui, a reunião ela é muito bem sucedida, a reunião ela funciona e nós ganhamos tempo, porque o que se vê muito em reuniões é perda de tempo. Ainda mais nos dias de hoje que as pessoas estão muito corridas, as pessoas estão muito para lá e para cá, estão muito agitadas. Hoje o mundo online está aí, né? 2 celulares aí, gravando aula, botando aula ao vivo. Então o mundo hoje ele é muito diferente e nós não podemos perder tempo quando nós falamos acerca de reunião. Muita gente não sabe nem para que vem para a reunião, não tem os assuntos em pauta, não tem nada na mesa, não tem uma secretaria escrevendo, não tem pessoas, muitas vezes, podendo gravar a reunião. Então, nós vamos aprender hoje nessa matéria. Diz assim: regras parlamentares são as leis de comunicação em um colegiado, regras de convivência entre participantes, um instrumento de prática da democracia que delimita os poderes da diretoria, dos participantes e, quando bem conduzidas, leva a reunião a bom termo, com decisões sábias. Então, essas regras, ela ajuda a aprovar, a não aprovar, né? O que é uma parte, o que é uma réplica, uma tréplica. Nós caçamos palavras também de reuniões, então ela é muito bem vista as regras. Participar de uma reunião não é tão fácil como parece à primeira vista. As discussões devem acontecer. As decisões devem ser tomadas com base nessas discussões. Mas é preciso observar alguns passos importantes para que a reunião não vire uma praça de guerra, mas que transcorra num ambiente cristão e sadio. Não é discussão de briga, não é discussão de gritaria, não é discussão de pessoas que vão ficar fazendo chacotas, nada disso. Quando nós falamos em discussão, é quando se traz um assunto para a reunião e ali cria-se um debate nessa reunião, uma primeira proposta, uma segunda proposta, uma contraproposta. Então nós vamos ver isso. Aí diz aqui: apesar de tomarmos nossas decisões livremente, somos compelidos a integrar grupos e neles deliberar. Segundo Homero, a civilização progride em razão social fundada em assembleias, reuniões, com o poder de decidir
e depois discutir. O direito que o homem tem de participar, debater e deliberar é inquestionável. Então, quando se cria essa reunião, as pessoas têm que se sentir importantes a participar das reuniões. Por quê? Porque é numa reunião que vai se traçar metas, vai se traçar o futuro da igreja, o futuro da congregação, o futuro missionário, o futuro da diretoria, o futuro do departamento, do grupo, da equipe. Então, todas as reuniões, você tem que se sentir muito importante em participar. É de suma importância você ter esse sentimento. Poxa, eu fui convidado para uma reunião, eu fui convocado para uma reunião, eu fui chamado para uma reunião, eu posso propor, eu posso apoiar, eu posso trazer contraproposta na reunião. Então, participar de reuniões administrativas, ou seja ela quaisquer que forem, você deve se sentir uma pessoa muito importante nesse dia. Diz mais aqui: todavia, a falta de desordem dentro dos grupos deliberativos e a observância de normas técnicas objetivas, antes de tudo, resulta o melhor aproveitamento dos tempos gastos numa reunião. Isto é, se uma reunião poderia demorar 40 minutos, ela vira 2 horas, porque as pessoas fogem da pauta. O que é a pauta? São os assuntos que vão ser traçados na reunião, né? Fala-se a pauta e alguém vai e entra com alguma coisa que não tem nada a ver. Está falando de igreja, daqui a pouco alguém entra em futebol. Está falando de departamento, alguém entra com comida. Está falando de louvor, alguém entra com jejum, né? Que é uma coisa que não está batendo. A gente quer escolher os louvores, não o dia do jejum. Aí diz aqui: a inobservância dos horários, as discussões e as partes simultâneas que impedem tomadas de decisões desgastam os participantes, que têm que duplicar a paciência até o final da reunião em clima tumultuado. E muitas vezes isso gera o quê? Impaciência. As pessoas ficam nervosas, as pessoas vão no banheiro, as pessoas falam que vão embora, as pessoas ficam com raiva, as pessoas não aceitam o que foi aprovado. Então vira uma reunião totalmente de guerra e de inimizades algumas vezes. Vimos então que regras parlamentares são certas regras ou leis que regem a palestra em conjunto. Apresentamos aqui 3 regras fundamentais para se obter a ordem nas discussões em grupos. 3 regras. Primeira regra: falar um de cada vez, ok? Nunca esqueçam. Se tiver alguém falando, aguarde. Você vai ver que tem que levantar a mão e esperar, tá? Segundo, ir diretamente ao assunto. Nada de ficar contando história, né? Exemplo, você quer falar no louvor que você pensou. Aí você vai contar a história de quem foi o autor do hino, que não tem nada a ver. Ninguém quer saber a história do autor do hino naquele dia. Não é estudo de hino, é escolher o louvor. Ou então falar que esse louvor foi cantado no ano passado e a glória de Deus desceu e as almas se converteram e as pessoas foram arrebatadas e o guitarrista estava uma bênção. O que isso tem a ver em escolher o louvor? Então tem que ser direto ao assunto, tem que ser bem, pensar nisso como aprovação. Quando se acabar a reunião, aí se quiser contar a história, chama o irmão, deixa eu te contar a história desse louvor. Não é? É igual escolher uniforme. Tá? Tem 3 tipos de uniforme naquele dia. Alguém quer trazer o quarto. Você deu prazo para trazer o tipo de uniforme. Por que no dia que vai escolher um dos 3, alguém quer trazer o quarto? É para trazer confusão. Então, não, irmão. O dia de trazer os uniformes já foi dito que era semana passada. São esses aqui só os 3 que serão escolhidos. Se 4 ganharam e 3 perderam, não importa se os outros 3 vão gostar ou não. O que ganhou foi os 4 que escolheram. Decidir tão logo haja opinião formada. Tá tudo certo? Então vamos decidir e botar em votação, né? Virando a página 92. Participação nas reuniões. Vamos aprender. Ordem. O que é isso? A ordem é que possibilita a coordenação técnica dos trabalhos da reunião é aplicável durante toda a reunião. Questão de ordem é toda dúvida ou erro na observância das normas regimentais, levantadas por qualquer membro do grupo. Constituição da mesa. Havendo uma diretoria em exercício de suas funções, o início da reunião é de imediato. Caso haja através de consultas, deve-se saber quem irá presidir os trabalhos. Não existindo um critério pré-estabelecido,
o mais idoso e competente presidirá a reunião. E o quórum, uma vez constituída a mesa, verifica-se a presença pelo nome dos participantes ou pelo livro de presença de acordo com o regimento interno. Então, quando se vai iniciar uma reunião, nós primeiro montamos a mesa. Chama-se o presidente vai chamando o vice, o segundo, dependendo de que tipo de reunião que vai ser realizada. Quando se fala a ordem, que fala sobre a coordenação técnica, os trabalhos da reunião, que é aplicável, segue-se as pautas. Isso é ordem. Questão de ordem é voltar para o assunto, né? É arrumar a mesa. Tá? E o quórum é saber se tem um número certo de pessoas para poder decidir se a reunião ela é válida ou não. Exemplo, se você tem, numa equipe, 25 pessoas e só apareceram 5, aí você tem que ver se essa reunião vai ter legalidade ou não, porque 20 pessoas estão ausentes. A não ser que você faça uma convocação. Aí vocês vão aprender que numa convocação você dá um prazo de 20 minutos. Né? Você faz a primeira chamada. Aí espera depois mais umas meia hora, mais ou menos. Segunda chamada. Aí você faz a reunião com quem está presente. Se tem 25 e só vieram 5, esses 5 têm autoridade e autonomia para decidir pelos 25, tá bom? Ordem na reunião. Primeiro, como eu disse, verificação de quórum. Segundo, declarada a abertura da sessão pelo presidente. Quantas vezes vocês já viram, né, eu falar, peço uma proposta e um apoio para o início da reunião. Aí alguém propõe, o outro apoia, eu falo, estamos em Assembleia Geral, estamos em reunião. Né? Então é feito dessa forma. Terceiro, leitura da ata da reunião anterior pelo secretário. Assembleia Geral, leitura da ata. O primeiro assunto que se faz é a leitura de ata. Quarto, leitura do expediente recebido. Né? Aí depois logo vem o quê? Relatório financeiro, relatório de missões, relatório de ciência social, relatório de quilo, relatório de departamento, relatório missionário, né? Entrada e saída de membros, faltas em doutrinas e Santa Ceia, doações de bens patrimoniais, né? Perda de bens patrimoniais, compra de bens patrimoniais, disciplinas, recebimento de membros, tá? E assuntos diversos, fechando sempre com o assunto do presidente de que está em questão. Então, isso é feito uma ordem da reunião. Logo após vem, como eu disse, a ordem do dia, tá? Que aí podem ser novos assuntos, surgir dos próprios despachos da mesa diretora, pauta do dia, constitui do temário pré-determinado. Por exemplo, hoje nós vamos aprovar o regimento interno. Né? Então, a pauta do dia é regimento interno, não é escolher o tema da festa. A pauta do dia é escolher o vice-presidente, não falar da pintura da parede da igreja. Isso é pauta do dia. Anúncios e encerramentos. Aí é onde se faz o fechamento da ordem na reunião. A função do presidente. O presidente é aquele que ocupa a posição mais difícil dentro do grupo, devendo ser imparcial, não deixando transparecer seus pontos de vista com relação às matérias em debate. Ele é o servidor da entidade. O presidente ou o diretor, seja quem for, do departamento, da igreja, da congregação, ele deve ser o último a dar sua opinião. Se ele já chegar falando, bom, irmãos, eu estava pensando no tema aqui para a nossa festa e o tema vai ser Jesus chorou. Quem mais tem tema aqui, por favor? Esse tema Deus colocou no meu coração, eu estou muito feliz, eu chorei a noite toda e eu creio que esse tema vai ser uma bênção. Aí as pessoas que estão sentadas aí, poxa, eu estava com outro tema, mas ele falou que chorou a noite toda. Ah, não vou falar o tema mais não. Então você que é o presidente e o líder, nunca fala logo de início qual é a sua ideia. Você tem que deixar as pessoas expressarem. Você tem que deixar as pessoas falarem. Você tem que deixar as pessoas trazer as propostas. Mas o que o senhor ou a senhora pensa? Não, agora não. Eu quero ouvir vocês. Não, nesse momento eu não quero decidir ainda. E muitas vezes nesse debate, nessa discussão, quem está presidindo, ele vai ver se a ideia dele foi boa ou não. Aí no final, se ele for, a ideia daí do plenário for melhor, ele até fala, irmãos, eu estava com as ideias aqui, mas vocês estão de parabéns, eu vou deixar minha ideia para lá. Irmãos, eu estou com a ideia aqui que de repente pode ser algo mais, ele não vai falar melhor,
vai falar mais viável para vocês. O que vocês acham dessa ideia aqui? Aí é quando ele apresenta, tá? E o presidente é aquele que tem um voto Minerva. Exemplo, deu 4-4. Aí ele vai ter que, por isso que é difícil, ele vai ter que votar, né? Então o voto dele é que vai decidir se aquela parede é branca ou se ela é verde, se o uniforme é grande ou é pequeno, se é João ou é Joana, é ele que vai decidir no final. Na página 93, diz assim: o presidente poderá debater um assunto, porém antes passará a presidência ao seu substituto legal e só poderá voltar à presidência após a votação da matéria que entendeu discutir. O certo é ele sair da mesa e vir para o microfone, né? Ele saiu da posição de presidente da mesa e vem ao microfone. Tudo isso aqui, irmãos, existe protocolos para quem está sentado e para quem está aqui. Nada é em vão, né, das pessoas. Muitas vezes se atropelam as regras parlamentares. Alguém que está sentado e entende, ele pode levantar a mão e falar assim: olha, de acordo com as regras parlamentares, não pode ser aprovado esse assunto, porque o presidente continua sentado à mesa, ele tem que vir ao microfone, né, e, nesse momento, ele expressar como um participante, tá bom? Agora, qual a função do presidente? Abrir e encerrar as reuniões nos termos regimentais, como eu disse, tendo proposta e apoio, e todos votam deliberadamente, né? Aí se encerra ou se inicia uma reunião, ou se apoia ou não um assunto. Concede a palavra. Como é que se é dada a palavra? As pessoas dão um nome para a secretaria. Eu quero dar uma palavra, eu quero dar uma palavra, eu quero dar uma palavra. Anota-se na sequência. Não, o primeiro a falar foi o João. Logo após, a Joana, e encerra com a Joaquina. É feito dessa forma, tá? Manter a ordem e aplicar as normas. Não pode ninguém mais dar a palavra. O presidente, ele pode falar assim: não, o amado ou a amada irmã não está dentro da pauta aqui para conceder a palavra, tá bom? O irmão tem alguma contraproposta ou proposta, tá? Então é feito dessa forma. Aí diz aqui: advertir o orador quando necessário. Ele pode falar 2 minutos. É o tempo que ele tem. 3 minutos. 10 segundos. E ele, se quiser continuar, ele pode mandar até desligar o microfone. Ou ficar em pé e falar assim: muito bem, queridos, muito obrigado. O irmão pode sentar. Ele tem essa autoridade. Outra, decidir a questão de ordem, limitar o debate quanto ao assunto, como eu disse, organizar a ordem do dia, assinar as atas da instituição. Quem assina a ata, quem assina todos os relatórios é o presidente, que está como responsável, tá bom, da igreja ou do departamento, seja quem for. Proposta é a que se prende a uma proposta principal. Não esquece, proposta, tá, que é levado, acessória, que tem acesso. Proposta eventual é aquela que, podendo ou não se referir a outras, tem características próprias que lhe permite existir isoladamente, dando-lhe caráter preferencial. Então, a proposta eventual apareceu e ela é muito boa, então pode ser levada. Exame das propostas eventuais. Primeiro, emergência. Apresentada pelos meios mais rápidos, precedendo as demais. Algo que vai ser melhor para todos. Por isso que muitas vezes esse assunto, antes de chegar aqui no microfone, ele passa pela mesa, dá uma avaliada. Não, esse assunto não vai ser levado à mesa, não. Por isso que a gente fala antes: olha, quem tiver assunto, por favor, entrega à secretaria primeiro, para a gente avaliar. Muitas vezes a própria secretaria ela fala: não, esse assunto não é viável, não. Não, irmão, isso não é para hoje, não. A própria secretaria tem autonomia de vetar o assunto. Ou, se a pessoa: não, mas eu quero que leve à mesa. Pode levar, vai ser a mesma coisa. Não, esse assunto não é para hoje, não. Esse assunto é excelente. Queridos, chegou aqui uma proposta emergencial muito melhor, tá? Questão de ordem é resolvida pelo presidente, não sendo discutida, emendada ou votada, tá? Intervalo ou recesso é o período de descanso dentro de uma mesma reunião em que os trabalhos são suspensos para continuarem um pouco depois, sem o esgotamento físico de seus integrantes. Se uma reunião vai demorar o dia inteiro, né, aí ele pode dar a esse nome que nós falamos na página
93, que é intervalo, ou recesso, semana que vem. Página 94. Encerramento da reunião. É aquela que um membro propõe verificando que não há polarização das opiniões e que no intervalo os grupos podem chegar a um acordo. Tá bom? Aí se encerra a reunião, já chegamos a um acordo, as decisões foram tomadas. Recurso. Visa submeter outro grupo, outra autoridade a uma matéria já decidida, conforme estabeleceu o regimento. Se o regimento interno ele permite um recurso, exemplo, foi aprovado um vestido, mas eu quero entrar com recurso aí que eu prefiro a calça comprida. O regimento permite isso. Então, muito bem. A mesa diretora que aprovou o vestido deve reunir a sua diretoria e falar assim, olha, nós estamos aí com um recurso, estão querendo a calça comprida. Vamos ter que reunir todo mundo novamente aí para ver se esse recurso vai ser aprovado ou não. Tá bom? Nunca tomem, tenha decisões quando você está liderando um grupo ou pessoas. Muito cuidado. Reconsideração, isso aqui também é importante. Trata-se do período de reexame do caso, pelo mesmo órgão deliberativo. Tá? Eu queria uma reconsideração no tema, porque esse tema aí, ele foi do departamento do mês passado. Se nós pudermos rever esse tema, então você pode pedir uma reconsideração. 7º, esclarecimento. O pedido é feito ao presidente, que poderá recorrer ao autor para esclarecimento do assunto. Tem como esclarecer melhor? Eu não entendi muito bem por que a partir de hoje todo mundo tem que ficar careca. Porque esse meu cabelo aqui de Rapunzel é desde quando eu nasci. E minha mãe falou que se eu cortar esse cabelo aqui, eu nunca mais vou crescer. Falar, então vamos reconsiderar esse assunto, entendeu? Então ele tem que explicar por que vai raspar. Não, é porque está acontecendo isso aí. Se as pessoas aceitarem, amém. Se não aceitar, ela se retira, né? Essa que é a verdade. Verificação de votação. É feita através de solicitação imediatamente após a proclamação do resultado da votação sobre o qual tem dúvida. Muito bem, queridos, vamos confirmar aqui as votações. Se foi por escrito, conta-se novamente. Se foi contando a mão levantada, pede-se para ficar em pé e os outros sentados. Aí 2 pessoas contam junto. Realmente a contagem estava errada, tá? Estava certa. Método ou processo de votação. É a proposta que eu voto antes da proposta ou do assunto que vai decidir. É o que eu disse. Qual o método que nós vamos colocar de votação? A pessoa fica em pé, a pessoa bota um X, é uma urna eletrônica, a pessoa vem no microfone e fala sim, não, né? Igual muitas vezes tem os impeachments. Quem viu o impeachment daí? O último impeachment, né? Assim, sim, não, aí ele está votando. Né? Ou um aparelhinho, a pessoa bota 1 para sim, 2 para não, aperta, aí sai no painel. 30 pessoas votaram sim, 50 votaram não. Acessórias. Objeção à consideração da proposta. Essa proposta destina-se a evitar a perda de tempo com proposta descabida. Acaso que a questão de ordem resolve. Caso contrário, 2/3 tende a aprová-la. Tá? Então, pode ter objeção. Ou, questão de ordem, esse assunto não vai para o plenário. Por questão de ordem, esse assunto não será aprovado. A mesa tem autoridade para isso. Divisão ou destaque da parte da proposta. Trata-se de proposta que contém várias ideias em diferentes partes e se deseja aprovar uma e rejeitar outras em separado. Então, dependendo do assunto, exemplo, foi escolhido saia. Ok, saia, parabéns. Agora vamos aprovar a cor da saia. Aí é outra votação. Muito bem. Agora nós vamos votar se a saia ela vai ter um lascado ou não. Opa, outro assunto. Agora nós vamos aprovar se é para usar com cinto ou sem cinto. Opa, outro assunto. Agora nós vamos aprovar se o botão é dourado ou é sem botão e é de elástico. Opa, outro assunto, entendeu? Então, muitas vezes, vai sendo aprovado um por um. Mas já não foi aprovado saia, eu boto a saia que eu quiser. Aí vira o quê? Bagunça. Então, por questão de ordem, vai sendo aprovado um por um. Página 95. Retirada da ordem do dia. Destina-se a evitar o exame da proposta na reunião que é apresentada, devendo haver um prazo para o adiamento. Exemplo, se a questão vai ser demorada,
você pode falar, queridos, como eu tenho outros assuntos, vamos deixar essa questão da pintura da igreja para uma outra reunião que eu vou marcar. Vamos hoje falar apenas da limpeza da igreja. Estou falando assuntos bem assim, que se resolve em reuniões, tá bom? Aí você pode deixar para depois, não fazendo no dia. Quarto lugar, audiência de comissão ou pedido de informações que imputem consulta posterior. Quando o presidente não tem condição de prestar as informações requeridas e pela grande complexidade do assunto, resolve em plenário ouvir um órgão técnico para deliberar sobre a matéria avaliada. Então, pode-se levantar uma comissão. Exemplo, tem que disciplinar o irmão fulano. Aí quantas vezes eu falo assim? Faz uma comissão. A comissão, ela vai até aquela pessoa, seja na casa, seja onde for. 3 pessoas, no mínimo 2. Ela faz um relatório sobre aquele irmão que falaram que era para desligar ele da igreja ou discipliná-lo. Essa comissão, ao chegar, vai trazer para a mesa. Aí a mesa, ela, segundo as informações, ela vai resolver isso. Quinto lugar, retirada da proposta quando o próprio autor reconhece que sua proposta não tem utilidade. Exemplo, queridos, eu vi que realmente é melhor a saia. Vamos tirar essa calça comprida do assunto em pauta. Aí o pessoal, graças a Deus, menos um problema para ser resolvido. Então você pode retirar o assunto. Não pode se envaidecer. Se eu falar que eu vou retirar, vão falar que eu estava na carne. Ninguém vai falar nada. Vão falar que eu queria criar confusão. Ninguém vai falar nada. Retira o assunto. Eu quero retirar meu assunto da mesa, por favor. Na hora a mesa retira. Por favor, retira o assunto aí da Joaquina. É retirado. Quem está entendendo? Amém? Muito bem. Sexto lugar. Encerramento da discussão para votação isoladamente. Visa a votação imediata de matéria de discussão prolongada, visto cercear a liberdade que todos têm de discutir os assuntos, enquanto houver dúvidas, exige-se a maioria de 2/3, Então, quando você vai votar, está tudo certo, vamos em votação, amém? Amém. Aí começa a votação, depois de estar todo o assunto muito bem debatido. Sétimo lugar, subemenda. É a medida a uma emenda pode ser supressiva, substitutiva, modificativa e aditiva. Vamos ver o que é isso. Emendas são as que aparecem depois da proposta principal. Quando uma emenda visa substituir, no seu todo, a proposta principal tem o nome de substitutiva e tem preferência na votação sobre aquela. Então, se tem algo para ser tratado e alguém fala, eu quero substituir o vermelho pelo amarelo. Não vamos mais debater qual a marca da tinta, mas agora vamos falar sobre o amarelo. Então, foi dado como substitutiva. Supressiva, retira-se apenas parte da proposta. Não, eu quero que retire para emassar a parede, só pintar. Substitutiva, substituir parte da proposta por outra. Vamos pintar, mas não mais vermelho, amarelo. Terceiro, modificativa, é a alteração da redação da proposta principal sem substituição. Melhor, ao invés de pintar, vamos emassar e lixar. Já mudou, substitutiva. E aditiva, quando acresce uma proposta principal. Além de ser amarelo, eu sugiro que a gente coloque uns detalhezinhos de branco ao redor. Entendeu? Então, toda reunião, página 96, ela deve ser muito bem questionada, conversado. O silêncio não é bom. O silêncio não é bom. Ou então a pessoa fala assim, deixa eu ficar quieto. Você está prejudicando um grupo. Deixa para lá. Você pode estar prejudicando uma igreja. Não vou falar. Você pode estar prejudicando uma congregação, uma diretoria. Então você pode ser uma voz. A sua voz vai ter discernimento na mesa ou no plenário. Não, querido, esse assunto não tem nada a ver. Muito bem vista a observação do irmão, tá? Página 96, votação das emendas, subemendas, emendas e principal. Principais, em sua essência, é a proposta pura. As emendas só devem ser aceitas e apresentadas durante o período da discussão. Vamos ver o que é isso. Apresentação. Vejamos como as propostas devem ser apresentadas. Muito bem, tem um assunto na mesa para a gente decidir.
pedir a palavra ao presidente. Senhor presidente, qual é o termo que usa para falar com a mesa? Senhor presidente. Isso nós usamos muito na convenção, tá? Senhor presidente, senhor coordenador, é feito dessa forma dentro do protocolo que se exige. Peço a palavra. Senhor presidente, peço a palavra. É assim que é feito. Sendo esta concedida, discorre sobre a proposta a ser feita. Ao término, ele diz, proponho, peço a palavra. Ele pode iniciar com proponho. Eu proponho que seja feita uma textura. Muito obrigado. E se acerta. Se alguém quiser perguntar por quê, aí ele pode continuar falando ali ou não. Tá bom? Então é feito dessa forma. Depois, segue o presidente enunciando a proposta dizendo, o senhor apresenta a consideração da Assembleia a seguinte proposta. Muito bem, plenário, o senhor Joaquim, ele apresenta a proposta, uma emenda para a textura. Logo após, em muitos casos, o membro do grupo apresenta a proposta de maneira incorreta, fazendo com que o presidente habilidosamente possa enunciá-la de maneira sucinta, para imediata discussão. Só dessa forma deve o secretário registrar a proposta para discussão e votação. Alguém fala, pede a palavra, ele vai dar, nada a ver pintar a parede dessa forma. Quem teve essa ideia, teve uma ideia que não entende de pintura, não entende de nada, é melhor textura. Aí o presidente, isso vai dar ruim. Aí daqui a pouco o irmão está mas por quê? Eu quero uma parte. Aí o presidente da mesa, habilidosamente, calma, queridos, deixa eu explicar essa proposta. O nosso amado irmão está falando da textura, porque a textura, devido nossa parede não está muito boa, ela vai dar uma forma assim, vai explicar. Com isso, vão acalmar os ânimos. O presidente ele não pode jogar lenha na fogueira. Ô, irmão, não está falando nada aí, pode falar assim não. Ô, irmão, aí vira uma guerra, tá? Diz aqui, recomenda-se proposta por escrito, como eu disse no início, a fim de se evitar dúvidas em sua formulação, possibilitando estarem sobre a mesa enquanto durar as deliberações. Quando uma pessoa falar, já escreve. Ou traz o assunto antes, para ver se é viável. Se chegar de surpresa um assunto no microfone, aí o presidente pode falar, muito bem, essa proposta está cassada, não é viável para o nosso plenário. Acabou. Não vai se falar nesse assunto mais. Apoio. O presidente indagará se alguém apoia a proposta, como eu disse. Se não fizer isso, permite que se inicie uma discussão sem que a proposta seja devidamente apoiada. Cabe aqui a questão de ordem. Então, por exemplo, traga uma proposta de textura. Alguém apoia? Ninguém. Então não tem textura. Trago aqui uma proposta para derrubar essa parede e levantar outra. Alguém apoia? Não. Trago aqui uma proposta para pintar essa parede e logo após da pintura da parede passar um lique-brilho. Alguém apoia? O irmão apoia. Está aprovado. Mesmo que os outros não apoiam. Já foi dada a proposta e foi apoiada. Tá bom? 97. O presidente, após perguntar, alguém apoia a proposta? Espera um pouco. Se for apoiada a proposta, entre em dissolução. Caso contrário, não será discutido, passando à matéria seguinte. Tá? Isto é, se foi proposto e apoiado, e se quiser até discutir o assunto, amém. Senão já está apoiado e aprovado. Discussão. Apoiada a proposta, o presidente lerá e anunciará a discussão, dizendo, em discussão, a proposta do senhor Joaquim. Alguém? O irmão ali, por favor, questão de ordem, vamos lá, pode vir. Aí vai falar, tá? Havendo várias pessoas desejosas de discutir a proposta, o presidente deverá estabelecer a inscrição dos oradores pelo secretário e vai limitar o tempo. 2 minutos para cada um. E tem que olhar no relógio mesmo. Começando. E olhando para ele, 10 segundos, encerrado. Acabou. Quantas vezes você vê acontecer em Brasília? Eles estão falando daqui a pouco, para o tempo, eles falam o quê? Desliga o microfone dele. Alguém já viu isso? Acabou o tempo. Não, eu queria falar mais. Acabou o tempo. Por isso tem que ser sucinto nos assuntos. Tá? Aí diz mais. O presidente fiscalizará os oradores para que a discussão se mantenha impessoal. Não é para pegar o microfone e jogar em direta. Eu quero falar que a Joana não vale nada. Opa, que negócio é esse? Não pode ser nada pessoal. Estava querendo pintar a igreja amarelo,
porque ela ama amarelo, mas não tem nada a ver amarelo. Essa irmã, inclusive, ela está até meio amarelada, entendeu? Aí, quer dizer, está trazendo problema, né? Vai trazer briga no meio da reunião. Aí diz aqui, a discussão tem por finalidade examinar a proposta, os ângulos possíveis para que todos votem sabendo exatamente o que estão votando. O encerramento da discussão se dá quando não há mais orador inscrito, ocasião em que todos estão com suas opiniões formadas sobre o assunto da deliberação. Aí vai para o terceiro lugar, votação. É a frase das deliberações, os tipos da maioria, né? São muito variados. Ao se passar a votação, deve-se saber qual é a estabelecida no regimento interno. Normalmente, o nosso regimento interno é pela maioria, tá? Ou pelo voto Minerva do presidente. Os tipos mais comuns, maioria dos membros, metade dos membros mais um. Exemplo, a igreja tem 50 pessoas, o departamento tem 10. Então, se tem 10, é 5 mais 1. Se tem 50, é 25 mais 1, 26. Está aprovado. Totalidade. Para que a matéria seja considerada aprovada, é preciso unanimidade de votos, só se todos concordarem. Tá? Maioria. Calcula-se em relação aos presentes, votando ou não. Mesmo que tenha 50, mas só 20 votaram, problema, dos outros 30. Tá bom? Maioria dos votantes, não importando o número dos membros presentes que votem, como eu acabei de falar. Maioria dos votos válidos. Havendo votos nulos, após a computação dos votos, a maioria será dos votos válidos. Ninguém mandou votar nulo. Adianta as pessoas que votam nulo? Não adianta. Alguém vai ganhar, né? Não adianta. Então é melhor você votar do que você falar assim, não votei. Você votando ou não, alguém vai te presidir. A roupa você vai ter que usar. E o amarelo vai ser. E a textura vai ter que acontecer. E o tema vai ser aquele. Então não adianta ficar. Né? Ou então, assim, ó. Não voto. Não adianta nada, irmão. Isso é bobeira. É melhor você se participar, se envolver. Né? Não aceito rosa. Mas por quê? Porque eu não gosto de rosa. Tem que ser preto. Aí eu não vou fazer nada. Rosa. Quem vai estar usando rosa? Você. Entendeu? Então é melhor você falar. De repente, você falando, dando uma proposta, uma contraproposta, uma emenda, vão decidir usar o preto do que ficar em silêncio. Página 98. Nominal. Modos de votação. Quais são os modos de votação? Chamada dos membros pela lista de presença ou de convocação. Muito bem, vamos começar as votações. Primeiro vice-presidente, aí chama pelo nome. Segundo vice, pode ser feito assim. Secreto. Determina-se o número de votantes e o número necessário para a eleição. Reparte as cédulas entre os presentes. Cada membro manifesta sua vontade na cédula, dobrando-a e depositando na urna. As cédulas em branco não são consideradas como voto. O presidente designará os escrutinadores. Após a contagem, os fiscais devem apresentar o seguinte relatório: número de votantes, número de votos do candidato, número de votos do candidato A, candidato B, voto nulo, voto em branco. Então, quando é secreto, irmão, vamos escolher o tema da igreja e botar em votação. Por quê? Pode ser secreto. Para não falar que o Joaquim, ele escolheu aquele tema porque ele gosta da irmã Joana, mas na verdade ele queria o tema do João. Então é melhor secreto. Então os irmãos aqui têm um papelzinho, tá bom? Tá aqui certinho, bota aí um X aí onde vocês desejam e coloca aqui nessa urna. Aí você coloca na urna ou coloca onde um recipiente. No final, tem que ser, as pessoas vão contar e vão avaliar, tá? Então, muito cuidado nessa hora da contagem das cédulas, que você pode ter recontagem. E tem que ser mais de 2 pessoas para contar. Simbólica. É feita através de um sinal de voz. O presidente dirá: os que estão a favor, levante o braço, como eu disse. Ou no enunciado de um sim. Ou levanta. Ou ainda permaneça sentado. Quantas vezes eu falo assim? Os irmãos aprovam o relatório? Permanece sentado, o contrário fica de pé. Aí quando eu vejo que está todo mundo sentado, eu falo o quê? Aprovado. Aí você agora está entendendo o que eu estou fazendo no microfone. Hein, pastor, é engraçado, ele pede para a gente ficar sentado ou em pé, não entendo nada disso. Agora você está entendendo. Se eu falar assim, a partir de hoje, está aqui que os irmãos vão ter que cortar um dedo e me dar de presente. Os irmãos que aprovam ficar sentados, contar de pé. Opa, atenção, açougueiro, corta o dedo de todo mundo aí. Aprovado. Vocês vão ter que cortar o dedo.
Então tem que ficar atento. Você pode ficar em pé, sentado. Fique atento quando falar assim. Os que aprovam, muito atento com isso. Terceiro, simbólica, né, como falei, e encaminhamento de votação. Em uma fala rápida que se faz antes da votação, mesmo depois de encerrada a discussão, levando os companheiros a determinado sentido. Exemplo, votar a favor ou contra a proposta. Página 99. Verificação de votação. É o pedido feito imediatamente após a proclamação do resultado. A verificação de votação só cabe na votação simbólica. Nos demais casos, quando houver dúvidas, pode-se pedir recontagem de votos. Depois de iniciada uma votação, não poderá mais ser adiada, né? Pode ser, como eu disse, 2 pessoas. Fica de pé de novo, irmão. Nós vamos contar os irmãos que estão aí de pé para ver se está certo, por favor. Aí 2 pessoas vão contando direitinho e anotando. Ó, realmente está certa a contagem. Não, houve um erro, então conta de novo. Tá? Pode ser feito isso. 4. Como está preparado para liderar uma reunião? Primeiro lugar, isso aqui é importante para quem lidera. Muito importante. Por que eu tenho uma agenda em reuniões? Por que eu levo tudo por escrito? É isso aqui, ó. Um líder que vai para uma reunião, quais são os assuntos? Está tudo aqui. Não se confia nem em celular, que se a memória apaga. Imagine a nossa. Eu tenho uma memória de elefante. Ah, meu Deus do céu. Menino, esqueci. Hoje minha memória falhou. Anota tudo. Faça um resumo. Prepare um resumo detalhado dos tópicos a ser discutido. B. Determine o objetivo a ser alcançado. Faça uma lista dos pontos a ser salientado. Normalmente, aquele assunto que vai demorar mais, ou você fala logo no início ou no final. Por que no final? Porque se não der para fazer na reunião, vocês vão falar assim, olha, eu vou marcar uma outra reunião para tratar só esse assunto. Mas você deu início. Se você falar logo no início e for demorado, você não vai tratar os outros menores, que são mais fáceis. Então você tem que tomar muito cuidado quando você for escrever os assuntos. Vai colocando de acordo com as decisões que você precisa ser tomado. Tá? Vamos lá. 2. Planeja a reunião. Determine qual aproximação a ser usada. Lembra? Já ensinei isso aqui. O que dizer na reunião? São perguntas que você vai ter que fazer para si. Como dizer? Como introduzir os tópicos e ideias? E como controlar uma discussão. Tá bom? Então, você tendo isso daqui, você vai ter uma mesa totalmente bem administrada. A reunião vai ser sucesso total e você vai conseguir aprovar os assuntos. B. Estabeleça um horário, a duração da discussão de cada tópico e de cada problema, como eu falei, né? O tempo que vai ser determinado para decidir cada assunto. Você pode até falar depois que alguém terminar, queridos, vamos ser mais sucintos nos assuntos, porque nós temos que ouvir outras pessoas. Vamos diminuir o tempo, por favor, você pode pedir. Terceiro, tenha pronto todo o material. Panfleto, folha de informação, matéria de referência, cartões, diagrama, gráfico, cartaz, quadro negro, quadro branco, né? Aqui falta ainda botar aqui data show, que tem aí, principalmente se usa muito hoje o data show que nós temos aqui no auditório, né? E é assim que funciona. E os slides, você vai passando, apertando o botãozinho, você mesmo. Então hoje, a comunicação, ela pode ser feita de várias formas. Você tem que decidir de que forma será passado essa reunião. Outra, mantenha um ambiente agradável, arrumado, né? Imagine chegar aqui, tá a cadeira espalhada, sujeira para tudo que é lugar, poeira, né, espalhado, pedaço de bolo pelo chão, uma criança urinou no chão. Esse ambiente está preparado para a reunião, sim ou não? Está desagradável. Então, normalmente, a equipe chega antes, arruma o lugar, já deixa tudo preparado, já deixa tudo organizado, janelas abertas, caixa de som ligada, o tripé pronto já para botar o celular, para gravar, se for o caso, e assim vai, o data show ligado. Ah, vamos ligar o data show. Aí espera uns 5 minutos até ele entrar e acontecer. Aí liga o notebook e tal, e vai uns 15 minutos da reunião embora. E o pessoal batendo papo, rindo, e conversando, aí pronto. Outra, página, aqui, um ambiente agradável, como eu falei, né? Mesa, cadeira, suficiente, temperatura ambiente, iluminação. Exemplo, chegou no lugar,
viu que lá é muito calor, para que você vai fazer uma reunião lá? Você vai ter problema, as pessoas vão estar agoniadas. Então não faça lá. Página 100. Como liderar uma reunião? Cumprimente o grupo. Pai do Senhor, bom dia. Pai do Senhor, boa noite. Pai do Senhor, boa tarde. Não esqueça de uma coisa. Não esqueça. Se você está no lugar que se dá a paz do Senhor, por que você está dando bom dia? Você tem que respeitar aquele ambiente. As pessoas vão te dar bom dia ou não. Já viu? Já aconteceu isso, não já? A pessoa chega, bom dia, pessoal. Não é paz do Senhor? Não é assim? Então você já sabe o que é. Paz do Senhor, bom dia. E não inventa. Shalom Adonai. O que é isso? Sei lá, eu acho que ele é judeu. Né? Ou então, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Aí vai ser igual a Maria. Que saudação é essa que Gabriel fala comigo? A Maria estranhou a saudação do anjo Gabriel, sim ou não? Salve, agraciada, ela. Eu, hein? Nunca ninguém me saudou dessa maneira. Que saudação é essa? Cuidado, você já começar mal na saudação. Aí fala, esse irmão aí está em outro planeta. Aqui a gente dá bom dia. Aqui a gente dá paz do Senhor. Cuidado, irmão. São regras. Respeite as regras do ambiente que você está. Eu sempre falo isso. E muita gente não respeita e quer inventar moda. Tá? Por exemplo, eu lembro de um fato de um rapaz querendo inventar moda, não vou falar o nome dele, que ele é vivo, e é aqui da região. Ele foi querer falar bonito. Em vez dele falar, irmão, vamos abrir a Bíblia Sagrada. Ele falou, vamos abrir os nossos pergaminhos. Aí o irmão do lado do obreiro, ué, ainda está tendo Bíblia de pele de animais? Porque pergaminho é um rolo. Aí começaram a rir dele, entendeu? Não invente, né? Saudação correta. Outra, observação de introdução. Queridos, hoje nós temos bastantes assuntos a ser tratados. Tá? C, coloca o grupo à vontade. Eu gostaria que todos participassem. D, mostra o objetivo da reunião, o problema a ser discutido e o objetivo a se deseja alcançar. Né? Hoje nós temos que sair daqui decididos se vamos comprar um terreno ou não. Pronto, já botou qual é a decisão do dia. Oriente a discussão, expõe os fatos, faça a pergunta direta. Exemplo, viu que o Joaquim está muito quieto. Joaquim, o que você acha? Não, o que você acha do assunto? É qual assunto mesmo, hein? Entendeu? Pode acontecer isso. Aí você vai ter que falar tudo de novo.